Da desgraça à oportunidade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Crônicas, hoje 1 Crônicas capítulo 7. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro deles é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você venha participar dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 7. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui 1 Crônicas, capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 24, que diz: Estes foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleade, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Eron alta e Bet-Eron baixa, e também Uzem Será. Portanto, o que nós vemos aqui agora é a história da descendência de Efraim. E antes de continuarmos aqui a falar, então, da descendência de Efraim, é necessário lembrarmos que lá em Números, capítulo 26, no versículo 35, vai falar: os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram Sutela, do clã Sutelatita, Bequer, o clã Bequerita, e Taã, do clã Taanita. E por que eu estou citando aqui essa descendência de Efraim que está em Números capítulo 26? Porque aqui em 1 Crônicas 7 vai nos parecer, então, por exemplo, que Sutela foi pai de Bered, pai de Taate. Lembrando que Taate aqui é Taã, que está lá em Números capítulo 26. E que aonde está aqui Bered é Bequer, que está lá em Números capítulo 26. Portanto, a gente vê aí esses nomes, né, com uma nomenclatura diferente, parece que tem nome então diferente, mas na verdade são as mesmas pessoas. E em Números capítulo 26 eles são irmãos. E aqui então, ao invés de serem irmãos, aqui vai falar a respeito de uma descendência, então uma descendência vertical, ao invés de um parentesco horizontal que aparece lá em Números. Apesar disso, não é verdade? A gente precisa compreender aqui que o que o texto está querendo dizer é a respeito, então, de uma ordem das disposições ali dos filhos. E o que a gente quer ressaltar, então, a partir de agora, depois de tratar dessa diferença aí na genealogia, é a partir do versículo 21, que vai contar a história de Ezer e de Eleade. Portanto, aqui o texto vai falar que eles foram mortos por homens da cidade de Gate, e eu preciso lembrar, então, que Gate aqui é lá dentro do território dos filisteus. Portanto, eles foram até o território dos filisteus, roubar ali, então, o seu gado, não é verdade? Ali o rebanho deles, então falou que quando tentavam roubar o rebanho deles, eles foram mortos. Então, eles foram mortos pela cidade, pelos habitantes, pelos moradores, pelos homens ali de Gate.
O que eu preciso ressaltar aqui a partir dessa história aqui? Eu preciso lembrar que Gate, a gente vai perceber que a gente identifica Gate como uma cidade de oportunidades. Por exemplo, se você abrir lá em 1 Samuel capítulo 17, lá no versículo 4, vai falar a respeito, então o capítulo 17 vai tratar a respeito então da batalha ali de Davi e Golias. Versículo 4 vai falar que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Então, a gente percebe que a oportunidade de Davi acontece com esse guerreiro que é da cidade de Gate. Portanto, Gate é uma cidade de oportunidades. Mas nem sempre foi assim, porque eu preciso recordar que Manassés e Efraim eram filhos de José, José descendente de Jacó. Portanto, aqui, quando a gente vai tratar aqui do início da descendência de Efraim, eles estão ali alguns séculos antes de Davi, alguns séculos antes de Moisés. E, portanto, a gente percebe que a história de Efraim começa, então, com esse descendente de Efraim, que vai falar aqui no versículo 22, Efraim chorou muitos dias por eles, por esses dois filhos que foram mortos pelos homens ali da cidade de Gate, e seus parentes vieram consolá-los. Versículo 23. Depois ele se deitou novamente com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho, ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. E, portanto, os descendentes ali de Efraim são marcados por uma desgraça. E lembre-se, como já falamos aqui, né, nos estudos anteriores aqui de 1 Crônicas, que a intenção do cronista é sempre apontar para uma esperança. Então, primeiro, ele vai resgatar aqui na história de Efraim uma desgraça que aconteceu nos dias do patriarca dessa tribo, e, portanto, ele teve um filho e deu a esse filho o nome, então, de Berias, que significa desgraça, esse acontecimento que marcou a história deles. Só que apesar da história do início dessa tribo de Efraim começar com uma desgraça, a gente percebe que ele teve uma filha, que vai falar aqui então no versículo 24, sua filha chamava-se Será. Foi ela quem fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Será. Portanto, ele teve uma filha que começou a mudar a história, então, dessa tribo. E quando nós observamos, continuamos aqui nessa descendência, e vamos, então, até ali no versículo 26 e 27, a gente vai ver aqui, então, aliás, eu vou continuar aqui a partir do versículo 25, né? Então, ela fundou ali a cidade de Uzem Será, no final do versículo 24, versículo 25, o filho de Berias foi Refá, pai de Rezef, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, versículo 27, pai de Num, que foi o pai de Josué. Portanto, aquilo que no início da história, então, aqui de Efraim, começa com uma desgraça, porque isso significa o nome Beraías, dos descendentes de Beraías, que significa desgraça, chega então a Josué, que é o libertador ali, o conquistador, libertador não, mas o conquistador, porque o libertador é Moisés, mas depois de Moisés, quem vai substituir vai ser então ali Josué, filho de Num.
Portanto, não importa como começa a história dessa tribo, mas como que o Senhor vai prosperando essa tribo a ponto de um descendente de uma desgraça, porque Beria significa desgraça, então descendente de uma desgraça, ele vem a ser o conquistador ali da terra prometida, ou seja, em Josué é que se cumpre aquela promessa de Deus para o povo de Israel que daria aquela terra, e uma promessa que foi feita a Abraão. Portanto, o que nós percebemos nessa história é que o que importa não é como começa, mas como termina. O que acontece é que a história não termina aqui em Josué, porque a terra é conquistada e depois de Josué vem o período ali então dos juízes, e depois, sendo o último juiz, Samuel, e então começa a monarquia, sendo o primeiro monarca Saul, que a gente vai ver a história de Saul, a descendência de Saul no capítulo 9, e a história e a morte de Saul no capítulo 10, aqui de 1 Crônicas, mas o segundo monarca, que é Davi. E aí então há uma expansão daquilo que Josué começou, a expansão ali do território, da conquista do território com Davi, mas esse povo acaba pecando, indo para o cativeiro babilônico, voltando do cativeiro babilônico, e agora eles precisam ter uma postura correta diante do Senhor. Então, aqui é uma história de altos e baixos, onde há momento ali de baixo, né, dessa desgraça que acontece aqui na descendência de Efraim, mas esse momento de alta que acontece aqui com Josué, mas o povo vai acabar lá no exílio babilônico, mas retorna do exílio babilônico, e o cronista, como nós já falamos em estudos anteriores, a intenção dele é produzir nesse povo a esperança, porque há um Messias prometido que ainda virá, e eles precisam, portanto, se comportar da forma correta diante do Senhor. Então, não adianta apenas se voltar para o Senhor de coração, no sentido de emoção, mas é necessário, então, através das suas atitudes, demonstrarem a sua fidelidade a Deus. Portanto, como nós sempre falamos aqui, no final de cada estudo, eu trago algumas perguntas para reflexão, e eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, eu não sei como têm sido os seus dias, minha irmã, mas é necessário que nós venhamos a olhar para as Escrituras, olhar aqui então para a genealogia que o cronista propõe aqui no capítulo 7, para entendermos que, apesar de tudo, há esperança. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, como eu já citei também aqui em estudos passados. Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito para nos ensinar e produzir em nós esperança. Portanto, como eu disse, eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que o Senhor é poderoso para reverter a situação. O que a gente precisa perceber é como que tem sido o nosso relacionamento com o Senhor. Nós realmente temos nos voltado para o Senhor, ou temos feito, então, temos buscado um relacionamento cuja a base desse relacionamento não é a gratidão, mas às vezes é a barganha, porque muitas vezes queremos barganhar com o Senhor. Nós precisamos recordar que Ele é o Senhor e nós somos os servos, mas às vezes o nosso comportamento, às vezes a nossa oração aponta para Ele ser o servo e não o Senhor. Então, como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que aquele que conhece os mandamentos e os pratica, esse é o que o ama. E qual que é a nossa motivação para conhecer e praticar o Evangelho, para conhecer e praticar essas boas obras, para conhecer e praticar os seus mandamentos? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.